Boa noite a todos. A Associação Médica sente honrada de estar fazendo mais um AMPcast, ou videocast, para todos os nossos sócios, os nossos médicos do estado do Paraná, a população em geral, porque esse link foi passado para muitas pessoas que não são médicas e que têm interesse no tema a respeito do autismo. Nós temos o prazer de tê-lo conosco aqui, o professor Paulo Liberalesco, que é pós-graduado em Neurofisiologia e em Análise do Comportamento, mestre em Neurociências, doutor em Distúrbios da Comunicação Humana e diretor científico do IEPSIS, Instituto de Ensino e Pesquisa em Saúde e Inclusão Social. Temos ao nosso lado Eugênio Mussac, que é um homem da educação, também é médico, mas ligado mais à área da educação, e o doutor Luiz Antônio Munhoz da Cunha, nosso vice-presidente, ortopedista infantil. Então, um prazer e vamos dar início ao nosso videocast. Uma boa noite e agradeço a presença de todos e espero que é um assunto extremamente importante, extremamente para as famílias que têm alguém com autismo e que na realidade a gente sabe que entre todos os tratamentos, o melhor é o amor, o respeito e a atenção que tem que se dar a essa pessoa autista, porque tudo faz parte, é comportamental, é isso, é aquilo, mas é um ser humano que podia ser meu neto, podia ser meu filho, e que a gente sabe que o amor sempre fala mais alto do que todos os tratamentos. Eu gostaria de passar a palavra ao Eugênio Mussac, também que ele tem 1 minuto para falar, 1 minuto para o Dr. Cunha e passamos a palavra ao nosso palestrante. Muito bem. Boa noite a todos. Estamos aqui nos estúdios da UCAMP, que é a Universidade Corporativa da Associação Médica do Paraná, uma iniciativa importantíssima da Associação Médica, porque procura levar os temas que interessam para a classe médica de um modo geral, especialmente para os colegas que estão em formação, ou que já estão em atividade, mas que ainda têm horizontes pela frente. Como nós sabemos que a medicina e a saúde, os temas da saúde de modo geral, eles evoluem muito rapidamente, não é possível a gente parar de estudar, de se aprimorar e de discutir. Por isso a ideia aqui do videocast, que o doutor Macedo acabou de citar, que é o momento que a gente ouve um especialista relevante, importantíssimo, como é o caso do doutor Liberalesco, que é sem dúvida nenhuma hoje um dos grandes nomes quando o tema é transtorno do espectro autista. As perguntas são muitas, mas vamos esperar que o Dr. Cunha também inicie aqui o nosso podcast. Bom, boa noite a todos. Eu acho que com 49 anos de formado, eu passei por vários momentos, né? Nos anos 70 e 80, o maior problema que nós tínhamos nos ambulatórios de ortopedia era a poliomielite. Depois, a partir dos anos 2000 e pouco, nós tínhamos dentro das doenças neuromusculares a paralisia cerebral de uma forma bem intensa. E hoje, participando de todas as doenças neuromusculares, a frequência de crianças com transtorno espectro autista nos ambulatórios de ortopedia e nos nossos consultórios é muito grande. Então, estar com o Paulo Liberalesco aqui é uma honra, uma vez que ele é um expert, é o médico do meu neto. Ele falou, o meu neto tem transtorno do espectro autista e nós estamos aqui para ajudar as pessoas a entender esse grande problema. Obrigado, parabéns à Associação Médica, que é o meu parceiro aqui, amigo Paulo Liberalesco. Pessoal, eu agradeço pelo convite, na verdade. O transtorno do espectro do autismo, nos últimos 20 anos, ele se tornou quase uma obsessão para mim. Eu estudo isso todos os dias,
Eu comecei a minha formação estudando epileptologia, mas pouco tempo depois eu me encantei pelo comportamento infantil e comecei a estudar o transtorno do espectro do autismo, né? E hoje, de fato, o transtorno do espectro do autismo, se você observar em grandes hospitais, em pequenos hospitais, em ambulatórios, não vai haver um dia ali que você não tenha contato com uma criança no transtorno do espectro do autismo. Quando eu estava falando da ortopedia, hoje existe uma interface entre o autismo e a ortopedia gigantesca, né? A história do pé equino, até algum tempo atrás, paralisia cerebral. Hoje, quando chega uma criança andando na ponta do pé, a primeira coisa que você vai pensar é em autismo, não é em paralisia cerebral. E o transtorno do espectro do autismo não só é um transtorno muito frequente, a última estimativa do CDC americano sugere que 1 em cada 33 a 36 crianças está no transtorno do espectro do autismo. Então já é muito relevante porque é muito frequente. E é muito relevante porque é muito grave, né? Quer dizer assim, numa grande proporção, o autismo ele vai ser um transtorno incapacitante a médio e longo prazo. Então isso acaba trazendo um impacto não só social para essas pessoas, para essas famílias, mas também um impacto econômico, né? Então isso hoje existe um prisma de você analisar a saúde sob um perfil, uma perspectiva econômica que é absolutamente fundamental, sobretudo para um país como o nosso, que é um país que luta com muitas dificuldades econômicas, né? Então, discutir transtorno do espectro do autismo num fórum qualificado como esse, para mim é uma honra. Agradeço pelo convite. Paulo, você citou o CDC, que é um centro de acompanhamento do Ministério da Saúde dos Estados Unidos, seria mais ou menos isso. E que eles dão esse número alarmante, que 1 a cada 36 crianças apresenta algum grau do espectro autista. Mas eles dão uma outra informação que eu considero tão relevante quanto, se não mais, é que isso tem aumentado de um ano para o outro na faixa de 22%. Ao que você atribui isso? Só para concluir a pergunta, nós temos um número maior de autistas ou temos um número maior de diagnósticos de autistas? Essa pergunta ela é absolutamente fantástica, porque existe uma resposta que é uma resposta muito simplista e que você vai ouvir em todo o congresso, e existe uma resposta que é uma resposta muito mais intelectualmente interessante. Primeira coisa, em 2013, os critérios diagnósticos do autismo mudaram. Então, a Associação Americana de Psiquiatria, em 2013, ou seja, 10 anos atrás, mudou os critérios diagnósticos do autismo. Ela flexibilizou os critérios diagnósticos. Então, o que aconteceu? Muitas pessoas que não eram diagnosticadas como autistas passaram a ser diagnosticadas como autistas. Isso foi uma mudança não da neurociência, foi uma mudança na legislação americana. Por quê? Porque nos Estados Unidos, a maior parte dos estados, o tratamento para autismo ele é coberto pelo governo. Então, qual foi a ideia dessa mudança? Contemplar mais pessoas. Isso foi fantástico. Então, por exemplo, a antiga síndrome de Asperger, que ela estava fora do transtorno do espectro do autismo, ela foi colocada para dentro do transtorno do espectro do autismo. A síndrome de Hurler foi colocada para dentro. Mas isso é uma parte dessa explicação. Dá uma segurada aqui que nós estamos com algum problema técnico. Ok. Para não cortar o teu raciocínio, mas você... Não, tranquilo. Retomo. Tranquilo. Vou retomar Vamos lá. Então, existem duas explicações para esse aumento, tanto no número de diagnóstico como no número de pessoas autistas. A primeira é que em 2013 a Associação Americana de Psiquiatria altera os critérios diagnósticos, flexibilizando esses critérios. Então, a partir de 2013, muitas pessoas que não eram diagnosticadas com autismo passaram a ser. O exemplo clássico é a síndrome de Asperger, né? Síndrome de Asperger, a partir de 2013, ela deixa de existir. Então, todo mundo que era Asperger passou a ser autista. O transtorno desintegrativo da infância, a síndrome de Hurler, tudo isso entrou no transtorno do espectro do autismo. Então, subitamente, de um momento para o outro, estoura o número de diagnósticos de autismo no mundo. Mas existe uma outra questão que é a seguinte: existem mais pessoas autistas hoje do que existia há 5 a 10 ou 15 anos. Por quê? Porque o autismo, ele não é uma condição exclusivamente genética, a maior parte é, mas alterações da morfologia do cérebro também podem provocar autismo. Cunha, por exemplo, falou sobre paralisia cerebral. Se você pegar 20, 30 anos atrás, uma criança que nascesse com uma asfixia cerebral grave, ela iria morrer. Não existia um suporte da medicina para salvar essa criança. Hoje, com o advento da tecnologia nas UTIs neonatal, a gente salva a criança aí de 480 gramas, crianças com lesões enormes no cérebro. Paralisia cerebral pode aumentar de 4 a 7 vezes o risco de autismo. Prematuridade dobra ou triplica o risco de autismo.
Você veja, quando eu me formei há 26 anos atrás, uma criança que nascesse com 800 gramas, 1 quilo, ela ia morrer. Não existia suporte para manter essa criança viva. Hoje nós temos crianças de 480 gramas, de meio quilo, que sai viva do hospital. E a prematuridade, ela dobra ou triplica o risco de autismo. Um outro exemplo clássico é a síndrome de Down. A gente sabe hoje que de 12 a 23, de 12 a 24% das crianças com síndrome de Down estão dentro do transtorno do espectro do autismo. Se você pensar há 20, 30 anos atrás, a maior parte das crianças com síndrome de Down que nasceu com cardiopatia grave, morriam todas. Hoje é relativamente raro você perder uma criança com síndrome de Down com doença cardíaca. A tecnologia permite que se salve. Então a resposta é as duas. Houve uma mudança nos critérios diagnósticos que aumentou muito, mas também existem mais pessoas vivendo com transtorno do espectro do autismo. O que a gente não pode é entrar naquela teoria da conspiração do tipo assim, os alimentos provocam autismo. Não há nenhuma evidência disso. Ou a intoxicação por metais pesados provoca autismo. Não há nenhuma evidência disso. Tem uma outra fake também que vive circulando, que é a história de ácido fólico. Então, ácido fólico, né, prescrito para proteger a malformação do sistema nervoso central em gestantes, existiu há 2 anos atrás uma enxurrada de uma fake news dizendo isso, que o ácido fólico aumentava o risco de autismo. Não há nenhuma evidência disso, né? Então, eu sempre falo, quando eu dou aula, que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O ácido fólico, quando isso aí começou a espalhar pelo mundo, os dados estatísticos mostraram que o uso de ácido fólico pelas gestantes começou a diminuir. O uso de ácido fólico pelas gestantes diminui, aumenta a malformação do sistema nervoso central nos fetos, por uma fake news. Então, não há absolutamente nenhuma evidência de que metais pesados, ácido fólico, aumente o risco de autismo. Paulo, veja bem, a minha mãe teve 6 filhos. Então, quando eu nasci, há 70 e poucos anos atrás, a nossa geração, a do Cunha, a dele, a nossa geração não tinha diagnóstico, ou já tinha, e a gente convivia sem saber o que essa criança tinha. Eu lia há pouco tempo atrás a respeito de uma ideia, né, mas é só ideia, né, não quer dizer isso, que o aumento do número de cesarianas possa ser uma das responsáveis, isso aí tudo na teoria, responsáveis pelo aumento de número de crianças autistas. Porque parece que a mãe, quando ela tem o parto normal, no nascimento desta criança, quando ela passa no canal do parto, ela libera uma corrente de ocitocina, que é um hormônio do prazer. Então, o maior prazer que uma mãe possa ter no nascimento do filho é no momento que essa criança passa no canal do parto e nasce. Ao mesmo tempo, essa ocitocina, aquele prazer que a mãe teve, o maior é o êxtase da mulher, quando nasce uma criança. Ao mesmo tempo, esta criança ainda está com o cordão umbilical, recebe essa ocitocina que foi liberado pela mãe. Dentro das teorias, né? Não é da conspiração, mas uma teoria a ser pensada. Brilhante, brilhante. Isso é brilhante. Existe uma discussão enorme na literatura a respeito disso. A ocitocina, ela é um hormônio, a gente chama de hormônio do apego, né? Não existe provavelmente nada no mundo da biologia maior do que o apego de uma mãe por um filho. Isso não é só na nossa espécie, isso é em qualquer espécie, né? A ocitocina, ela está intimamente relacionada a essa característica de gerar apego, que a gente chama de maternidade, né? Então, o que se imaginou? Se imaginou que baixas taxas de ocitocina no cérebro da criança, do recém-nascido, provocassem um menor apego, e por isso a criança autista teria uma alienação do comportamento. Bom, então qual era a ideia? Vamos fazer ocitocina para essas crianças, né? E alguma coisa em torno de 10, 12 anos atrás, se começou a fazer ocitocina intranasal para nenê autista. A resposta foi absolutamente inefetiva. Então, isto é verdade, a ocitocina, ela é um hormônio que está relacionado ao apego entre as pessoas, a apego, empatia e tal, mas a reposição de ocitocina no bebê que geneticamente nasceu autista não tem impacto absolutamente nenhum sobre os sintomas-alvo.
Inclusive, existem, em São Paulo, por exemplo, eu conheço médicos que ainda prescrevem ocitocina intranasal para criança autista. Assim como prescrevem, por exemplo, corticoide para criança autista em altíssimas doses, imaginando que o transtorno do espectro do autismo seria um processo inflamatório do tecido cerebral. Eficácia zero, tanto da ocitocina como do corticoide. Agora, você disse que estão aspergindo, nada a ver com Asperger, ocitocina no bebê. Mas com que idade, com que tempo de vida é possível fazer o diagnóstico de um... Isso é uma outra coisa interessante. O transtorno do espectro do autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, autismo, TDAH, deficiência intelectual, são transtornos do neurodesenvolvimento. Portanto, você é autista no primeiro dia que você nasce. A questão é que os diagnósticos neuropsiquiátricos, eles são comportamentais. Então, eu preciso ver um comportamento acontecendo para poder criar um diagnóstico em cima daquilo, né? Diferente, por exemplo, de uma fratura, que você faz um raio-x e o diagnóstico está feito. Então, a verdade é a seguinte, não existe uma idade mínima e não existe uma idade máxima. Hoje a gente tem muitos diagnósticos de autismo em pessoas idosas. Por quê? Porque o neto foi diagnosticado com autismo, a mãe percebe que ela também tem critérios autistas e ela fala, puxa, mas peraí, meu pai era igualzinho. E quando você vai ver, o cara tem 68 anos e ele é autista. Só que o que tu falou, né? Há 50 anos atrás nem existia. Eu costumo dizer que quando eu fiz faculdade de medicina, eu não tive aula de autismo. Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Para não dizer que não teve nenhuma, teve uma aula no curso de psicopatologia em que eles tratavam da coisa mais absurda da história do autismo, que era a mãe geladeira, né? Que é uma teoria que, enfim, não caiu totalmente em desuso, né? Mas, então, na idade não tem um limite. O paciente mais novo autista que eu tenho diagnosticado é um bebê de 7 meses, um bebê de peito de 7 meses, né? Claro, Thor, que isso tudo depende da sua destreza de achar os critérios diagnósticos. Eu fico vendo criança autista o dia inteiro. Então, para mim, quando eu consigo perceber o diagnóstico, o sinal acontecendo ali muito precocemente. Uma pessoa, vamos dizer, um colega da pediatria, ele vai ver um autista a cada mês, um autista a cada 2 meses, tal. Então, não se espera que ele consiga perceber de fato um diagnóstico tão precoce. Mas eu sempre digo o seguinte, 97% das mães que levam uma criança ao seu consultório, ela não vai chegar lá e falar assim, olha, eu estou suspeitando que meu filho é autista. Ela chega lá e fala assim, eu trouxe meu filho porque ele tem atraso de fala. 97% dos diagnósticos de autismo em criança pequena, elas são feitos por atraso de fala. Logo, eu digo para os colegas assim, se você não quiser estudar autismo, não estuda, mas estuda o desenvolvimento normal da fala, porque aí é só você pegar uma tabela e decorar. Então você vai, em 97% das vezes, encaminhar esse paciente muito precocemente. Se você pensar que uma criança de 12 meses, de 1 ano, ela começa a falar as primeiras palavras com função. Ela fala mamã para mãe e para mamá. Ela fala papá para pai e para comida. Ela começa com 1 ano e meio a falar quer, dá, vem, sai. Com 18 meses, se você conhecer o desenvolvimento normal da fala do bebê pequeno, você não perde diagnóstico de autismo. Mas essa mãe do bebê de 7 meses... O que a levou a consultar? Ela era uma fonoaudióloga, e quando ela chegou na minha consulta, ela entrou, uma japonesa, um crânio, a moça, ela entrou, bebê de peito, ela falou assim, Dr. Paulo, eu não vou falar nada, eu quero que o senhor veja. Ela colocou a mama para fora e pôs o bebê para mamar. E eu fiquei ali uns 5, 8 minutos olhando naquele momento. Falei, essa criança é autista. Por quê? Porque existe uma característica que a gente chama de compartilhamento de atenção. Atenção compartilhada. Atenção compartilhada é assim. Essa caneca aqui, por exemplo. Se eu for ensinar para ti o nome deste objeto, eu vou fazer assim, caneca, e a gente volta aqui. O que nós fizemos? Nós compartilhamos a nossa atenção naquilo. E quando a gente faz assim, a gente triangula e volta aqui. Isso é uma característica inata do cérebro humano. 85% dos bebês a partir de 8 meses têm atenção compartilhada. Então, se eu pego uma bola no meu consultório, que o bebê gosta, rolo a bola no chão e falo, olha a bola! A partir de 8 meses, o bebê ele tem que fazer assim, ó, e voltar comigo. A atenção compartilhada é o principal critério diagnóstico do autismo abaixo de 1 ano.
qual que é o problema? É que para você prestar atenção compartilhada, você tem que ter feito isso muitas vezes, né? Eu sempre falo para os alunos assim, você tem que sentar no chão, pôr a mãe no chão, colocar o bebê no meio da perna dela e ficar fazendo. Aí você começa a perceber qual é a atenção compartilhada normal para cada idade. Esse bebê pequenininho, esse de 7 para 8 meses, ele não tinha atenção compartilhada. Então, o que a gente faz nesses casos, né? A gente emite um laudo de autismo. No DSM tem uma característica que você pode emitir diagnóstico provisório. Então, a gente emite o diagnóstico, um laudo de autismo, e no corpo do laudo você escreve diagnóstico provisório. Mas o principal, você põe CID de autismo. Por quê? Porque se você não emitir um laudo de transtorno do espectro do autismo, essa criança não consegue nada. Ela não consegue atendimento, ela não consegue nenhum benefício do governo, ela não consegue plano de saúde para pagar nada. Então, o laudo, ele é de transtorno do espectro do autismo. Vai que, por exemplo, quando essa criança tem 3 anos, eu falo, puxa, não era autismo, essa criança é deficiência intelectual. Não tem problema nenhum, você caça o laudo de autismo e emite um novo laudo de deficiência intelectual. Os médicos, eu falo muito isso em congresso, né? Os médicos, eles têm muito medo de dar diagnóstico precoce de autismo, sabe por quê? Porque eles têm medo do conselho. E eu falo exatamente o oposto. Medo de quem? Conselho Regional Federal. Não é possível. Eu sempre falo isso em congresso. O sujeito ele pensa assim: se eu dou um laudo errado e depois essa família vem para cima de mim, no conselho de ética, ninguém quer saber se o teu diagnóstico está certo ou está errado. Ele quer saber se o seu comportamento como médico ele foi controlado pelo melhor benefício daquela criança. Se você errou o diagnóstico, mas o tratamento ele era no melhor benefício da criança, não tem problema nenhum. Qual é o problema? O problema é o contrário. O problema é aquele médico que a mãe chega com 1 ano e meio e a mãe fala assim, doutor, eu trouxe ele aqui porque ele não fala. Aí o médico fala assim, não, a senhora fique tranquila, cada criança tem seu tempo, volte daqui a 6 meses. Aí a mãe traz a criança com 2 anos. Uma criança de 2 anos, ela fala 180 palavras, ela chega a falar 200 e poucas palavras, e a criança está falando 5 palavras. Aí o médico fala assim, ó, não, a senhora fique sossegada porque cada criança tem seu tempo. Até que chega uma hora que o atraso ele é tão brutal que chega a avó da criança, e a avó fala assim, meu Deus, será que esse menino não tem autismo? Isso acontece toda hora. E aí então o médico fala, não é que é, ele tem autismo. Aí, esta mãe, se te acionar, você vai ter problema. Porque quando ela trouxe essa criança lá para trás, o seu comportamento como médico, ele não foi controlado pelo melhor benefício daquela criança. Entende? Então o médico, eu sempre digo, ele não precisa ter medo. Claro, tem que ter bom senso, né? Você não vai fazer um diagnóstico ultra precoce errado, né? Mas o médico ele não precisa ter medo deste nível de punição. Ele tem que ter medo de não investigar, ele tem que ter medo de não iniciar um tratamento precoce, porque isso pode prejudicar de forma definitiva todo o resto da vida daquela criança. Isso pode prejudicar de forma definitiva todo o resto da vida daquela família que poderia ter uma criança que seria independente, uma criança que poderia ter uma boa qualidade de vida e não teve. Não, viu, Paulo? Então, eu faço muito diagnóstico de autismo primário porque as pessoas me procuram por alterações ortopédicas. Alterações ortopédicas, você já falou que são bem comuns. Mas o autismo eu fiz o diagnóstico do meu neto antes, quando ele era bem pequenininho. Fui falar para o pediatra, antes dos 3 anos é muito difícil, tal. Mas eu sabia que ele tinha. Porque você que observa o comportamento motor das crianças, como você como ortopedista tem que observar, você vê quando as coisas são alteradas. Mas é socialização, linguagem e comportamento. Então, esse é o tripé do autismo, né? Então, existe um trabalho do Instituto Karolinska já de algum tempo, eu acho que é 2012, em que ele falava sobre as habilidades, né? Sobre há vários domínios que a criança com autismo não tem. Mas o trabalho era ortopédico, ele falava da seguinte forma, que crianças andadoras de ponta de pé, após os 4 anos de idade, você acende o sinal vermelho, porque essas crianças, até os 3 anos de idade, pode ser uma imaturidade da marcha, mas depois você teria que observar com muito cuidado a possibilidade dessas crianças estarem dentro do transtorno espectro autista, tanto da socialização, como da linguagem, como do comportamento. E eu vejo isso no meu consultório. Então você tem lá um indivíduo que se a mãe consulta por ele andar na ponta do pé, ele me destrói o consultório. Se chama a atenção, ele não faz. Ele vai, pega um brinquedo, joga um brinquedo, vai.
e você chama. E eu não tenho medo de fazer o diagnóstico, apesar de que algumas famílias não gostam de receber notícias que não são muito adequadas. A gente sabe disso, né? Mas o que eu queria que você me explicasse é o seguinte. São várias teorias. A parte genética está no meio. Esses dias eu li um trabalho que falava sobre a alteração da microbiota do intestino como responsável por andar na ponta do pé e transtorno espectro autista. O que você tem para dizer sobre isso? Eu estou escrevendo um capítulo de livro agora que fala sobre nutrição e autismo. Eu estou com essa literatura totalmente na cabeça. Assim, ó, microbiota intestinal é o grupo de micro-organismos que vive dentro do nosso intestino e que é normal, que é absolutamente fundamental para que eles estejam, para que a gente seja mantido vivo. Existe uma teoria que diz que a alteração da microbiota intestinal, ou seja, a disbiose intestinal, seria uma das causas do autismo. Aí tem 2 pontos. Primeiro, não há nenhuma evidência que isso seja verdadeiro, mas a microbiota intestinal de autista é diferente do neurotípico. Então, um pedaço disso é verdadeiro. A microbiota intestinal de autistas é diferente da microbiota intestinal de neurotípicos, mas que esta alteração, essa desbiose intestinal, esteja na origem fisiopatológica do transtorno do espectro do autismo, não existe ideia nenhuma. Existe uma teoria, Cunha, que diz assim, que essa alteração da microbiota intestinal provocaria uma inflamação crônica da mucosa intestinal, e essa inflamação crônica da mucosa intestinal alteraria a permeabilidade do intestino, levando à absorção de substâncias no indivíduo autista que não seriam absorvidas no indivíduo neurotípico. E isso provocaria indiretamente uma inflamação do tecido cerebral e isso seria a causa do autismo. É uma teoria, mas não tem evidência absolutamente nenhuma. O que a gente sabe hoje é que 97% das pessoas autistas têm uma causa genética. Ela pode ou não ser identificada através de um genoma, de um exoma, de um CGH-Array, mas 97% elas são de natureza genética, 3% são ambientais, de alguma coisa que provocou uma lesão daquele tecido cerebral. Mas o grosso do transtorno do espectro do autismo ele é genético. Paulo, por exemplo, o médico tem medo de fazer o diagnóstico ou de dizer para a mãe. Mas assim, se ele trata de crianças, ele é um pediatra muito bem conceituado, com muita experiência na pediatria, porque tudo na vida é observacional, na nossa profissão, né? Então tudo é observacional. Não tanto como essa parte neurológica. Mas vamos imaginar que eu sou pediatra e chega uma criança que me mostra algumas características que ele possa ter autismo. Qual é o medo que eu teria, isso que eu quero te perguntar, qual é o medo que eu teria de eu iniciar um tratamento nessa criança, não sei quais são as drogas, iniciar o tratamento, e essa criança não tem autismo? Atrapalharia a evolução dessa criança, sim ou não? Absolutamente não. Então não tem que ter medo. Tem, porque a mãe vai embora do seu consultório. Não, mas esse é o grande problema. Então, o problema do médico é esse, porque quando você fala que uma criança está no transtorno ela vai ouvir a opinião de outros, com certeza. A cabeça, o pescoço da mãe foi para a guilhotina. Então, é o que o Cunha falou, imediatamente, se ela não gostar, ela vai falar assim, que absurdo isso que o senhor está falando, e ela vai embora. Sim. Então, e tem uma coisa que é pior do que isso, às vezes o médico, ele se enche de coragem e fala assim, olha, eu estou observando aqui critérios de diagnóstico de transtorno do espectro do autismo. Veja, não existe autismo leve, autismo nível 1 de suporte em criança pequena. Se você fez diagnóstico de autismo, você está falando do nível 2 ou 3 de suporte. Seria a antiga forma moderada severa. Aí o médico, ele faz o diagnóstico, daí a mãe, chocada, ele quer dar uma diminuída na tensão da consulta. Daí ele fala assim, mas a senhora fica tranquila, porque é autismo leve, é nível 1. Bom, todo mundo aqui é médico, o que a mãe quer? Ela quer ouvir isso. O que ela pensa? Ela pensa assim, não, se é leve não precisa fazer nada, daqui a pouco passa. E aí a mãe não vai atrás de intervenção. Então, eu sempre digo para os colegas, não existe autismo nível 1 em criança pequena. Se você fez diagnóstico de autismo nível 1, você já tá, de diagnóstico de autismo em criança pequena, você está falando do nível 2 ou 3. Autismo nível 2 ou 3, nós estamos falando de muitas horas de intervenção por semana. Aí o negócio começa a complicar, porque você veja, eu faço um diagnóstico de um bebê de, vamos colocar 2 anos para ficar mais fácil. Aí eu falo para a mãe, olha, os critérios diagnósticos são esse, seu filho cumpre esse, então, pela Academia Americana de Psiquiatria, que é o que a gente usa para fazer o diagnóstico, ele tem transtorno do espectro do autismo. Daí a mãe fala, tá, como é que a gente vai tratar?
Aí você encaminha para uma avaliação. Quando você começa a receber essas avaliações e você começa a fazer a métrica do quanto vai precisar de intervenção, dá 15 horas por semana. 15 horas por semana são 3 horas por dia. Aí a mãe olha para você e fala, o quê? 3 horas por dia? Como assim 3 horas por dia? Porque meio período esse bebê está na escola, por exemplo, ele está na creche. Então você já está falando de uma criança que vai ficar das 8 ao meio-dia na creche, a mãe vai levar, vai dar comida, e à noite vai levar, à tarde vai levar para uma clínica mais 3 horas por dia. É muito difícil. Ou seja, eu digo, para você convencer uma família disso, você tem que ter muita convicção. Eu mostro no DSM, eu abro o capítulo, se a mãe está com dúvida, e falo assim, vamos olhar aqui. Então vamos pegar critério por critério e vamos checar juntos isso aqui. Porque a senhora não precisa confiar em mim, mas a senhora precisa confiar na Academia Americana de Psiquiatria. E aí quando você documenta ali os critérios diagnósticos, aí passa a haver uma chance da mãe seguir o teu... O que você chama de intervenção? Terapia. Basicamente, num bebê pequeno como esse, é um tipo de intervenção que a gente chama de ABA, Análise Aplicada do Comportamento, né? Então, basicamente, a ciência que embasa, que é a minha formação, a ciência que embasa a intervenção da criança autista é a Análise Aplicada do Comportamento. A Análise Aplicada do Comportamento, as pessoas confundem com psicologia. Eu sou médico, especialista em análise aplicada do comportamento. Você pode ter um psicólogo, especialista em análise aplicada do comportamento, um fono, um TO, um musicoterapeuta e tal. Porque isso é uma pós-graduação que é feita à margem da sua graduação. Então, a análise aplicada do comportamento ela começou na década de 60, através dos experimentos iniciais, né, que foram feitos com animais, com pombos e tal, e dali derivou a análise clínica do comportamento, que é o que a gente usa hoje. O Brasil, ele é o segundo maior produtor do mundo em ciência aplicada do comportamento, só perdendo para os Estados Unidos. Então, o nosso país ele é muito poderoso em análise aplicada do comportamento. O problema é que é caro. Às vezes é inacessível à maior parte da população. Então, a Sociedade Americana de Medicina acabou de lançar recentemente uma análise dizendo que a oportunidade das crianças interagirem e de terem acesso a objetos de brincadeira poderia substituir uma boa parte do ABA que você falou, né? Você concorda com isso? Esse documento da Associação Americana, a análise dele foi pervertida no mundo. Não é exatamente o que está escrito lá, é o seguinte, é que a análise aplicada do comportamento é efetiva para tratar autismo, mas existem alternativas. Por exemplo, modelos naturalísticos. Então, você pode utilizar a aba através de um modelo naturalístico, por exemplo, brincando com uma criança no chão. Não tem nenhum problema. As pessoas se imaginam na análise do comportamento, na aba, naquela aba de mesinha, em que fica assim, o terapeuta aqui, a criança ali e tal. Essa coisa rígida para criança pequena não se usa no mundo mais. Isso é uma coisa da década de 60, da década de 70. Hoje, os modelos da análise do comportamento, eles são naturalistas. Naturalistas é assim, você vai brincar com a criança no chão aplicando a intervenção. Se você entrar, por exemplo, numa clínica que só trate bebês autistas, você vai ver que é assim, é como se fosse um quarto de criança, aquilo lá, né, com os brinquedos de preferência no chão, coisa e tal. A criança anda para cá e para lá, não tem mais essa coisa rígida de uma mesa com um terapeuta aqui, um ali. Entendi. Então, tanto que eu sempre digo, né, eu tenho uma clínica, eu sempre falo, eu desafio alguém aí na clínica a achar uma criança chorando. Não tem. No meu consultório também não. Mas eu digo o seguinte, no meu consultório não existe criança chorando, porque é também do mesmo sistema. Mas eu queria só, porque eu acho que hoje nós temos dentro do espectro autista, as terapias hoje, elas são talvez as mais caras. E usando um comparativo com a paralisia cerebral, desde o Buberton até as novas intervenções, etc., e você, como uma pessoa estudiosa, sabe, conhece o Gross Motor Function Classification System, em que as mães esperam que as terapias mudem o indivíduo de grau, e não mudam, porque um GMFCS 5 vai ser sempre 5 e o 2 vai ser sempre 2. Então, dentro dessa visão, eu como médico assistencialista, e que quero entender a família como um todo, eu digo o seguinte, hoje é muito caro. As famílias investem todo o dinheiro que eles têm em terapias alternativas, não eficazes, muitas delas. E daí, quando o indivíduo fica adulto e precisa de um cuidador, onde é que a mãe vai tirar dinheiro para ter alguém que ajude ele? Um autista grave que tenha
160 quilos, 80 quilos, que precisa de ajuda, onde é que vai? Então, isso que eu digo, acho que a gente teria que ter a visão do que realmente é eficaz e o que realmente é barato, não o que tem que ser feito. Então, essa é a minha visão do pode ser terapia. Feito, como é que você, você vê isso? Porque as famílias, se você disser que precisa fazer, elas família vende o que tem e faz. Mas você sabe que isso é uma coisa com que você responda, eu quero falar para você e para todo mundo, para toda a mesa, que nós temos perguntas do Instagram. Perfeito. Chegando, então, olha, já tem uma o bebê pergunta, não olhar no olho da mãe quando está sendo amamentado é um sinal de autismo. Isto é um sinal de autismo. A falta de contato visual é um sinal de transtorno do espectro do autismo. Claro que isso precisa ser avaliado dentro de um contexto global ali, né? Mas a falta de contato visual é um sinal de autismo. Tem estudos muito interessantes que mostram o seguinte: comportamento humano é aprendido por cópia. Por isso que se você nasce no Brasil, você fala português, a gente copia o comportamento. Se você olhar, por exemplo, como homens cruzam a perna e como mulheres cruzam a perna. Homem cruza geralmente 90 graus e mulher cruza a perna daquele jeito. Por quê? Não tem lógica isso, porque o comportamento humano é aprendido por cópia. Então as crianças vão vendo como homens e mulheres cruzam e começam a imitar aquele comportamento. O contato visual, ele parece que não é aprendido por cópia. Contato visual é um dos poucos, se não o único comportamento dos animais, dos seres humanos, que ele parece que ele foi selecionado por mecanismos darwinianos. Por quê? Seleção das espécies. Por quê? Porque olhar nos olhos para a nossa espécie do ser humano é um comportamento tão importante que aparentemente os animais que nos antecederam, a nossa espécie, que não tinham a capacidade de olhar para os olhos, eles entraram em extinção. Porque eles não conseguiram evoluir. Não existem mais. É por isso que um bebê com 2 dias de vida, a mãe põe para sugar o peito, o que ele faz? Ele põe a mão no peito da mãe e faz assim, ó. Ele olha no olho. Ué, ele tem 2 dias, ele aprendeu, copiou de quem? Não copiou de ninguém. Ele já nasceu, é nato daquele cérebro. Como instinto de sucção. Total, porque faz parte do funcionamento cerebral o contato visual. Então eu diria para essa mãe que perguntou, para essa pessoa que perguntou, que assim, é uma criança, isso é um sinal de alerta, é uma red flag. Então um bebê que está mamando no peito e não olha nos olhos, você tem que ficar alerta com essa criança. Então, isto é o que talvez tenha levado aquela mãe fonoaudióloga. A japonesinha, a fono, exatamente. Um filho com 7 meses. Né? Total. Então, não é só questão de comunicação oral, de pronunciar palavras, é de visual. Total. Ela é que nem eu ia falar pro Cunha aqui. O Cunha é um cara que há 40 anos ele fica olhando para a criança o dia inteiro, né? E você começa a perceber, não sei se vocês leram o livro Físico de Noah Gordon, quando ele fala ali sobre o dom. O que ele chama de dom? O dom é isso. Às vezes você não sabe o que é. Você fica olhando, sabe em pronto-socorro, que às vezes você chega pro residente e fala assim, aquela criança está muito grave. E daí ele fala assim, não, fala bem, está no colo da mãe. Fala, não, ela está muito grave. Porque você está olhando para a criança há tanto tempo que você olha e você percebe coisas que as outras pessoas não percebem. Deixa eu complementar uma coisa contigo, que é interessante porque é da tua área. Manifestações motoras não é critério diagnóstico do autismo, mas provavelmente será na próxima revisão. Por quê? Porque 1/3, pelo menos, das crianças autistas tem manifestação motora. Ou elas têm hipotonia, ou elas têm pé equino, ou elas têm retração de tendão. Então, é claro que quando esse DSM foi feito em 2013, não se tinha esse conhecimento. Então, isto não entrou como critério diagnóstico, mas muito provavelmente no próximo DSM será um dos critérios diagnósticos. Paulo, tem mais uma pergunta. Tem que necessariamente preencher todos os critérios do DSM. O DSM, pessoal, para quem não conhece, é o livro que ele é feito pela Associação Americana de Psiquiatria e ele contém os critérios diagnósticos de todos os transtornos mentais. Então, autismo, TDAH, depressão, esquizofrenia, tem tudo lá. Quando você pega o capítulo do transtorno do espectro do autismo, os critérios diagnósticos estão divididos em 2 grupos. Então, você tem o grupo A e o grupo B. O grupo A tem 3 critérios, o grupo B tem 4. Então, para você fazer o diagnóstico, você tem que preencher todos os critérios do grupo A e pelo menos 50% do grupo B. E isso é muito importante. Por quê? Porque existe uma quantidade enorme de pessoas hoje que não preenchem os critérios diagnósticos de uma forma fiel do DSM e estão recebendo diagnóstico de transtorno do espectro do autismo. Então, e isso é um problema enorme, porque isso tem um impacto econômico muito grande, né? Mas então não precisa preencher todos, precisa preencher todos do grupo A e pelo menos metade do grupo B.
Doutor Paulo, por que alguns autistas apresentam zumbidos no ouvido? Tem alguma relação? Um dos critérios diagnósticos do grupo B do transtorno do espectro do autismo são alterações sensoriais. Então, essas alterações sensoriais, elas podem envolver a visão, elas podem envolver a audição, elas podem envolver o tato, podem envolver a gustação, podem envolver o equilíbrio. Então, alterações auditivas no transtorno do espectro não tem nada a ver com perda auditiva, mas alterações de percepção auditiva no transtorno do espectro do autismo é muito frequente. Então, muito provavelmente, isso que você está dizendo, né, se é uma criança autista, esses zumbidos no ouvido, eles podem estar relacionados a um transtorno de processamento sensorial observado no autismo. Esse assunto é fascinante. Nossa, não tem fim, né? Paulo, olha, nós somos médicos, mas nós nunca nos envolvemos nisso. Eu, na minha especialidade. Agora, veja bem, nós estamos falando para sem números de pessoas que estão assistindo esse videocast, né? Receberam o link, centenas de pessoas, e eu fiquei pensando aqui comigo, e a pessoa mais humilde, que não faz o diagnóstico do autismo, não faz, nem imagina que a criança possa ter isso, a evolução disso, sem orientação correta, é deletéria para a criança. É a pior que possa acontecer, mas doutor, o que me parte o coração não é o que não faz o diagnóstico, porque o que não faz o diagnóstico não sofre. Eu faço trabalho voluntário a vida inteira, né? O meu maior dilema é o seguinte, eu estou na frente de uma pessoa que ela é desempregada, enfim, ela está preocupada com o que ela vai comer, ela está preocupada com o autismo. E aí eu viro para ela e falo assim, olha, o seu filho, ele é autista. E a mãe fala, tá bom, doutor, e como é que faz? O tratamento custa 8 mil por mês, custa 12 mil por mês, custa 2 mil por mês. Eu vou falar isso para essa pessoa? Não tem como. Não tem como. Esse eu acho a nossa maior dor. Bom, daí você vai falar assim, mas não tem o que fazer? Tem. Mas precisa de uma mudança estrutural. O que nós precisamos fazer? A Organização Mundial de Saúde orienta isso. Tem que treinar os pais, não tem alternativa. Um país pobre como o nosso não tem... Um para cada 33... Nós estamos falando de centenas de milhares de pessoas que precisam de intervenção. Então, num país pobre como o nosso, isso não vai acontecer. E não adianta a gente jogar isso para plano de saúde, porque também não vai acontecer. Paulo, em país rico também não vai acontecer. Mas lá eles usam AT. Lá é a diferença. Lá você não vai ter um psicólogo, analista do comportamento, tratando uma criança autista. Por quê? Porque isso é caríssimo. Como que os Estados Unidos faz? Que funciona lá há 60 anos, né? Eu digo, a gente tem que parar de inventar a roda. Vamos pegar a roda que já inventaram e vamos reproduzir. Como que eles fazem? Eles fazem uma pirâmide. Então você tem aqui em cima um cara que é um analista do comportamento. Ele é muito bom. Ele é um cara que ele tem um mestrado, um doutorado em análise do comportamento. Ele é muito bom nisso. Mais para baixo, você tem um coordenador. Mais para baixo, um supervisor. Mais para baixo, um outro analista do comportamento. Mais para baixo, você tem um monte de AT, assistente terapêutico. Esse AT, ele não precisa entender muito de análise do comportamento. Ele precisa ser treinado para aplicar um programa que o cara que está acima dele fez. Então eu sento e monto um programa para um nenê, por exemplo, de 3 anos autista. Pego esse AT e treino ele não precisa entender nada, ele só precisa aplicar o programa. A diferença é que um analista do comportamento, o cara vai cobrar R$480 a hora. A hora? Vai multiplicando isso. O AT, você vai conseguir pagar uma quantidade que passa a ser viável. Você sabe que eu tenho nós temos especialidades similares, só que eu trabalho com recuperação e deformidade. Eu tenho uma visão muito clara de reabilitação, porque eu acho que o futuro, para você não deixar indigente famílias e você não criar expectativas de que... Porque isso é um grau de degeneração familiar. Porque se você diz que custa 8 mil, a mãe quer fazer, o pai não tem dinheiro, daí fica aquela briga, você vai vender isso, vai vender aquilo. Então, eu acho que a família, na minha visão, em paralisia cerebral, em distrofias, etc., você tem que treinar a família. Total. Mesmo que não seja o melhor. Eu sempre digo o seguinte, se faz 3 vezes por semana fisioterapia, ou faz alguma terapia, o músculo é vivo. A coisa é, você acha que ele vai lembrar da fisioterapia 10 horas depois? Claro que não. Agora, se a família fizer isso continuado, você vai ter muito mais aí que entra o amor Total. Da família pela criança. Exatamente. Quando existe um termo que vocês vão ouvir muito no autismo, que é assim, aba 40 horas.
tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque hoje o pessoal judicializa muito isso, falando assim, eu quero 40 horas de aba para o meu filho, análise aplicada do comportamento. Tempo integral. Quando o professor Ivar Lovaas, em 1987, ele publica o artigo em que está escrito 40 horas lá, ele falou depois, ele explicou isso aí, ele não estava querendo falar 40 horas, não era 40, o que ele quis dizer com 40? 8 vezes 5, porque você pegar de segunda a sexta, manhã e tarde, então 40 horas isso. Mas o que ele quis dizer? Quis dizer o que tu falou. A criança autista, ela tem que estar constantemente em intervenção. Então, se você vai dar banho na criança autista, você tem que qualificar a mãe para que isso seja uma intervenção. Se você vai sentar no chão para brincar com a criança autista, você tem que qualificar o pai para que aquilo vire uma intervenção. Não existe 40 horas dentro de clínica. Criança não aguenta, ninguém tem como pagar isso aí, o Estado não tem como pagar isso aí. Então, a ideia da intervenção com o autismo é isso, é qualificar todas as pessoas da família, as meninas que cuidam dessas crianças na creche, a professora do ensino fundamental, da educação infantil, absolutamente todo mundo que tem contato com uma criança autista, ela tem que estar qualificada para poder fazer uma intervenção. Na verdade, é a criação de uma cultura de atendimento à criança. A palavra é essa, a palavra é exatamente essa, é criar uma cultura de que aquela criança precisa estar sempre sobre intervenção. De certa forma, todos os médicos procuram fazer isso, ou deveriam procurar fazer isso com seus pacientes. Receita algum remédio, mas recomenda uma mudança de comportamento. Total. Uma mudança de estilo de vida. Né? Nesse caso, é a mudança do comportamento de uma família em relação à criança. Total. De todo mundo que cerca aquela criança. Tanto é que crianças institucionalizadas têm resultados terapêuticos muito piores, porque você não tem o dia inteiro. Elas vão fazer fisioterapia, fazem e não tem, em todas as doenças. E no autismo não poderia ser diferente. Total, exatamente isso. Por que muitos autistas falam inglês autodidata? Isso é muito interessante. O comportamento humano, como eu expliquei, ele é aprendido por cópia, né? Então, a fala, ela é aprendida por cópia. Então, a criança... Por que a primeira palavra que um bebê típico fala é mamãe? Porque ele fica ouvindo isso o dia inteiro. Vem com a mamãe, mamãe te ama, mamãe vai dar banho, mamãe, ele começa a fazer aproximações e sai um mamã, e daí vira um mamãe, né? Só que a criança autista, ela tem uma falha, aliás, isso é a base do autismo, ela tem uma falha no cérebro, nos mecanismos que levam à cópia de comportamento. Eu sempre dou um exemplo assim. Você imagina uma sala de aula que tenha 6 crianças de 4 anos de idade e uma professora. Dessas 6 crianças, 5 são típicas e uma é autista. Se você observar o comportamento dessas 6 crianças, você vai perceber que as 5 que são típicas, elas se comportam de uma forma muito parecida. A criança autista se comporta de uma forma diferente. Aí você diz assim, não, mas peraí, por que isso está acontecendo? Porque o comportamento humano é aprendido por cópia. Então as crianças típicas, elas vão analisando o comportamento uma das outras e começam a fazer a mesma coisa. Então a professora fala assim, por exemplo, ela pega um livrinho e fala assim, a tia vai fazer a roda da leitura. Aí o que a professora faz? Ela pega uma menininha pela mão, ela senta aqui com o livrinho dela na mão da prof, põe uma menininha sentada aqui. As outras crianças neurotípicas sentam uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. O autista está onde? Ele está lá batendo numa gaveta. Ele está acendendo e apagando a luz, ele está pulando assim para ver o que está acontecendo lá fora. Daí você diz assim, mas esse comportamento do autista é ruim? Não, ele é um comportamento como outro qualquer. Ele só não é o comportamento igual ao comportamento daquelas crianças. Então, o comportamento humano é aprendido por cópia. Por que fica falando inglês? Porque como o comportamento do autista ele é muito difícil de ser aprendido por cópia, eles começam a absorver palavras, por exemplo, que eles veem em desenho animado. Hoje, a criança no Brasil ela é muito exposta à segunda língua, né? Toda hora em televisão, em tablet, em iPad, em celular, você vê uma palavra em inglês. Então, a gente chama isso de expansão da segunda língua. Então, às vezes, você tem uma criança que ela vai aprendendo palavra em português, ela vai aprendendo palavra em inglês, quando você vê ela começa a falar uma palavra em francês, mas ela não desenvolve a fluência. Esse é o grande problema, né? Então, eu sempre oriento as famílias. Se você for fazer bilinguismo, é uma coisa. Então, aí não tem problema para o autista. Agora, expor a criança autista a esmo, a segunda, terceira língua, isso é péssimo. Por quê? Porque as outras crianças não vão utilizar uma segunda língua. Então, você está induzindo a um comportamento nessa criança que ele é mais diferente ainda dos outros.
Você viu essa pergunta que interessante? Ecoterapia ajuda a criança autista. Ecoterapia não tem nada a ver com autismo, né? Ecoterapia, existem alguns estudos, eles são escassos, que falam sobre equilíbrio. Então, a ecoterapia, modelos de ecoterapia que foram feitos com cavalo mecânico, né? E aí você conseguiu medir exatamente isso, mostraram que a ecoterapia tem impacto sobre o equilíbrio, sobre a perda de equilíbrio. Como muitas crianças autistas têm problemas de equilíbrio, então a gente acaba, em casos específicos, indicando ecoterapia. Mas ecoterapia não é tratamento, não é intervenção para a ecoterapia, para quem conhece cavalo, sabe que existe uma inter-relação muito grande entre criança e cavalo, seja ela especial ou não. E a ecoterapia, na minha visão, ela é boa para equilíbrio, é boa para socialização e é boa como uma terapia lúdica. Total. Pet todo terapia. Mundo quer ir. Todo mundo quer ir para... Ninguém quer ir para fisioterapeuta, vai para eco, todo mundo quer ir, porque ela é lúdica. Então, a terapia com animais é muito interessante hoje. Grandes clínicas de autismo, você sempre vê. Cria vínculo. Quando você pega, por exemplo, você pode estar aplicando análise do comportamento numa sala, se você pega um Golden Retriever e põe o cachorro ali, você acabou de criar um vínculo ali. Fica muito mais fácil de eu acessar uma criança. Num cavalo é a mesma coisa, as crianças têm adoração por isso, né? E o cavalo da ecoterapia, o povo pensa que é uma égua, que pega lá qualquer uma. Não é, né? São animais super treinados para isso. Isso é feito por profissionais qualificados, né? Então não é ficar lá em cima do cavalo. Tem uma coisa na ecoterapia que me encanta muito, Cunha, que assim, o movimento do cavalo, ele simula ipsis literis a marcha humana, porque ele faz para cima, para baixo, para frente, para trás, para direita e para esquerda, só que ele faz de uma forma passiva. Então, para uma criança que tem problema de equilíbrio, quando você coloca essa criança em cima do cavalo, mesmo que ela não ande, porque ela tem problema de equilíbrio, você está treinando as áreas de equilíbrio do cérebro e do cerebelo. Tanto é que a análise computadorizada da marcha, que é uma ferramenta que a gente usa hoje muito em paralisias, crianças com dificuldade de movimento, ela foi baseada, foi 2 lords ingleses, começou quando eles apostaram para saber se o cavalo ficava, na corrida, ficava com as 4 patas no ar. E eles apostaram, e isso foi o começo, eles fizeram um equipamento para seriar todo o cavalo lá, e esse mesmo equipamento depois passou para ser usado em humanos. Então, o início da análise computadorizada da marcha começou com aquele Photoshop, lá, aquelas coisas todas que eles seriavam a corrida do cavalo. Você sabe que isso é a origem do cinema, né? Fotografia. Tem mais uma seriada. Quais as principais diferenças entre os graus? É assim, ó. Então a gente usa o termo níveis, né? Não usa o termo grau. Então você tem o autismo nível 1 de suporte, o autismo nível 2 de suporte e o autismo nível 3 de suporte. O que varia não é a gravidade do transtorno do espectro do autismo. Isso foi mudado em 2023. É o quanto o indivíduo precisa de suporte. Então no nível 1 de suporte, o indivíduo precisa de pouco suporte. No nível 2, ele precisa de um suporte considerável e no nível 3, um suporte muito considerável. Claro que isso é totalmente subjetivo, né? Mas assim, trocando em miúdos, um autista nível 1 de suporte, ele teria condição de viver sozinho. Então você imagina, é um sujeito que muito possivelmente ele vai conseguir estudar, ele vai conseguir se casar, ele vai conseguir constituir uma família, mas em determinados momentos da vida, ele vai precisar de suporte. Por exemplo, ele é um autista nível 1 de suporte, inteligência normal, ele está trabalhando e vai tocando a vida, ganhando o salário dele, coisa e tal. Em determinado momento ele perde o emprego. Para que ele retorne ao mercado de trabalho, ele vai precisar de suporte. Por quê? Porque se ele for concorrer com uma pessoa neurotípica, ele sai em muita desvantagem. Então isso seria o nível 1 de suporte. O nível 2 de suporte já é um indivíduo que teria muita dificuldade de viver sozinho. Por quê? Porque ele começa a ter dificuldades, por exemplo, para sair na rua para fazer um mercado. Isso não tem nada a ver com inteligência, tem a ver com questões de socialização, né? Ele teria muita dificuldade para se manter num emprego em que ele precisa ser exposto à sociedade. E o nível 3 de suporte, ele já tem necessidades de suporte básicos. Por exemplo, ele pode não conseguir tomar um banho, ele pode não conseguir utilizar um banheiro sozinho. O nível 2 de suporte, se já tem um comprometimento muito importante da comunicação, pode falar, mas já tem um comprometimento grande da comunicação, e o nível 3, existe uma enorme chance dele não se comunicar.
Nível 2, você já pode começar a ter comportamento agressivo, violento, e você pode ter comportamento autoflagelatório, ele pode se machucar. No nível 3, isso é muito frequente. Então, no nível 3 de suporte do autismo, é muito comum que essas pessoas tenham comportamentos heterolesivos, né, comportamentos explosivos e tal, e que possam se machucar também em momentos de frustração. Você comentou há pouco que isso não tem nada a ver com inteligência. Que o autismo é uma dificuldade de comportamento, de relação, etc. E existe uma ideia que se coloca, que eu não sei se é mito ou não, que é exatamente o contrário, que a criança autista tem provavelmente um QI maior, assim, aquele QI clássico de inteligência lógica e matemática. Isso foi muito explorado naquele filme chamado Rayman, que você deve ter visto. Rayman é um caso muito específico de savantismo, é uma coisa diferente. Autistas não têm, isso é um outro mito assim dentro do transtorno do espectro do autismo, né? Autistas não têm inteligência superior aos outros, absolutamente isso não é verdade. Inclusive, em média, a maior parte dos autistas tem deficiência intelectual. A imensa maioria das crianças que são diagnosticadas com autismo vão ter uma inteligência abaixo da média. Então, o autismo em si ele não tem relação com inteligência, mas a comorbidade entre autismo e deficiência intelectual ela é muito alta. Existe um quadro, que é o do Rayman, que é savantismo. Savant significa sábio em francês, né? Então, o que é a síndrome de Savant? A síndrome de Savant é um indivíduo que, na sua grande maioria, tem deficiência intelectual, mas ele tem uma habilidade que ela é extraordinária. Lá eu acho que era decorar coisas, né? Então, no Rayman ele decorava listas inteiras de números, coisa e tal. Então, aquilo é um savantismo. Você tem muito savant que lida, por exemplo, com números. São aquelas pessoas que você fala assim, ó, eu vou pegar aqui minha calculadora, vai fazendo aí de cabeça. E aí você vai falando, 1.700.000 e coisa vezes, sei lá, daí você fala 50 números, e daí ele faz assim, assim tal, e sai o resultado final. Mas essas pessoas, embora isso seja muito impressionante, na imensa maioria das vezes elas têm deficiência intelectual. É que existe uma área do cérebro dela que se desenvolveu de uma forma prodigiosa, mas ela pode ser incapaz de tomar banho, ela pode ser incapaz de comprar um pão e fazer um troco, por exemplo. É exclusivamente aquela área que se desenvolveu de uma forma prodigiosa. Essa é a síndrome de Savant. E o savantismo, então, não é a regra também, isso é uma exceção. Raro, muito raro. Por isso que é um espectro, né? Você tem vários níveis, né? Dentro dele. Mais uma pergunta. Uma criança autista de 3 anos que fala letras, números, cores, já pode ser considerada verbal? Não. O termo correto é vocal, né? O que ela quis perguntar é se pode ser considerada vocal. Se ela... Não. Para você ser considerada vocal, você tem que ter desenvolvido a fala a um nível que seja minimamente comunicativo. E o principal, para ser considerado vocal, você tem que minimamente entender o que as pessoas falam. Então, você falar muitas palavras a esmo, palavras soltas, fora de contexto, não vão transformar você numa pessoa vocal. Então, para você ser considerado vocal, você tem que utilizar a fala minimamente para comunicação oral e você tem que ter o que na análise do comportamento a gente chama de segmento de instrução. Você tem que entender o que as pessoas falam. Ou seja, ser vocal ou não depende exatamente do número de palavras. As pessoas imaginam que se você falar muitas palavras, você é vocal. Isso não é verdade. É se você for capaz de utilizar essas palavras como meio predominante de comunicação e se você for capaz de entender o que o outro fala. Tinha uma pergunta sobre TDAH em crianças autistas. Como tratar TDAH em crianças autistas? O TDAH é a primeira maior comorbidade do autismo. A segunda é a deficiência intelectual. Então, TDAH, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Quando você vai tratar TDAH no indivíduo que não é autista, numa criança que não é autista, predominantemente você vai usar um grupo de medicamentos que a gente chama de psicoestimulantes. Vai usar metilfenidato, lisdexanfetamina, algum derivado de anfetamina, coisa e tal. Quando você vai tratar TDAH em indivíduos autistas, os psicoestimulantes deixam de ser a primeira opção. Todo mundo sabe o nome, né, gente? Ritalina, né? Então, isso para TDAH é a primeira opção. Quando é TDAH com autismo, aí não é a primeira opção. Por quê? Porque os efeitos colaterais da Ritalina pioram muito o autismo, né? As pessoas costumam pensar que Ritalina é um remédio para comportamento. Ritalina é um remédio para déficit de atenção. Mas no autista, piora a ansiedade, piora a qualidade do sono, piora a alimentação
e aumenta a estereotipia e desencadeia tique. Então, metilfenidato para autista, não. Aí tem uma segunda opção no Brasil, que chegou em dezembro do ano passado, que é o cloridrato de atomoxetina, que veio com, bom, nome não importa. Chegou em dezembro do ano passado, é um medicamento muito antigo. Nos Estados Unidos ele foi lançado em 2002, então já tem 20 e tantos anos lá, mas no Brasil chegou agora, né? Então, para crianças autistas com TDAH, a primeira opção é o cloridrato de atomoxetina. Se não funcionar, você pode pensar em utilizar um psicoestimulante. Bom, Paulo, o que você acabou de dizer mostra a especificidade do tratamento. Portanto, é algo realmente para especialista que estuda, né? Como você nos disse no começo, que você estuda todos os dias. Agora, com relação ao diagnóstico, quem é que pode efetivamente fazer o diagnóstico de TEA? Perfeito. Eu já respondi essa pergunta muitas vezes em congresso, eu sempre digo assim, quem se entende autismo. Porque existe uma certa tendência a gente dizer assim, não, quem faz é o neuropediatra ou o psiquiatra infantil. Bom, se você for pensar, é que nós estamos aqui num lugar... Vai faltar neuropediatra? Não tem. Nós estamos num lugar muito privilegiado, né? Então a gente olha essa situação de uma visão do privilégio que nós temos, né? Mas, pô, vai para o interior do Maranhão. Tem. Vai para o interior de Sergipe. Não tem. Então, se a gente for manter o diagnóstico feito por neuropediatra e por psiquiatra, não vai ter. Então, quem que tem que fazer? Quem entende disso? O que é o legal? Vamos treinar os pediatras. Isso aí. Treinar os pediatras. Os pediatras... O pediatra faz o diagnóstico. Precisa de uma formação muito específica para isso. Cara, se você pensar 1 para 33, pega um pediatra que atenda 10 crianças por dia, ele tem que estar vendo 2 ou 3 autistas por semana. Se você chega para um pediatra e fala assim, não, mas peraí, eu não estou vendo essas crianças. Não é que você não está vendo, é que elas estão indo ao teu consultório e você não está fazendo diagnóstico, porque é uma questão epidemiológica. Essas crianças têm que estar no seu consultório. Então, você falou do interior do Maranhão, nós estamos em Curitiba, esteve conosco aqui a secretária municipal de saúde e disse exatamente isso, assim, não, os nossos pediatras, 100% das vezes, da dúvida, eles encaminham. O pior é quando não tem nem pediatra. Não tem nem pediatra. Mas quando chega o pediatra, não, tem que ir para o neuropediatra, que é um número absolutamente mais reduzido. É um privilégio, então você Aqui é a favor. Ele pode se dar ao luxo de fazer isso, mas o pediatra ele teria que bater isso no peito e falar assim, não, eu vou dar o diagnóstico, porque é a partir daí que você começa uma intervenção. Então você é a favor de capacitar pediatra para que faça brutalmente, nós não temos alternativa. Ninguém vai atender todos os autistas, é impossível. Você tem que ter uma grande especialidade fazendo isso, que seria a pediatria. Não, e o que o Paulo falou, todo pediatra vê pelo menos uns 2 ou 3 casos por semana. Porque isso é absolutamente estatístico. É estatístico, é epidemiológico. Só que ele não sabe. Quando ele suspeita, ele encaminha. Você quer ver outra coisa? Eu falei que em torno aí de 20% das pessoas com síndrome de Down têm autismo. Aí alguém fala, não, mas peraí, eu tenho um monte de paciente com síndrome de Down e nenhum teve diagnóstico de autismo. Não, é que você não está fazendo diagnóstico de autismo em quem tem síndrome de Down, entendeu? Então precisa o quê? Precisa qualificar os colegas, né? Eu queria só botar uma coisa, o pessoal da técnica está perguntando, tem muita pergunta ainda. Vamos passar 5 minutos do horário e põe as perguntas. O meu horário é de vocês, né? Eu não tenho urgência. Não, o nosso videocast nós estipulamos de 1 hora. Perfeito. Porque às vezes você faz 1h30, daqui a pouco esvazia. Então a gente não quer cansar. Quer dizer, esse assunto nós podemos voltar a conversar. À disposição. Fazemos nova sessão, né? Sim. Fico à disposição. Mas eu acho que dá tempo de... Coloque as perguntas aí, mais 2 ou 3 perguntas. Tá bom, enquanto eles colocam as perguntas, Paulo, a gente estava conversando um pouco antes, eu perguntei para você se você conhecia o livro da Alicia Broderick. Vocês, não conheço, não li o livro, mas conheço o assunto. Perfeito. E o assunto é sobre o contrário do que a gente está falando, né, da falta de diagnóstico. Ela fala da hiperdiagnose. Da hiperdiagnose e de uma indústria que se criou, uma indústria econômica, financeira, em torno disso, para quem tem condições de pagar. Ela fala, evidentemente, de uma realidade nos Estados Unidos. Perfeito. O que você... Esse é um assunto super saia justa. mas vamos entrar nele, mas é um assunto super saia justa. Veja assim, diferentemente da ortopedia, porque na ortopedia o cara chega e fala, se eu cair, não sei o que lá, tô com dor na perna. Bom, você faz um raio-x, ou tá quebrado ou não tá. Não tem assim, né? Você tem uma evidência ali. Na neuropsiquiatria, não. O médico neuropsiquiatra, ele está sempre numa postura passiva. Por quê? Tu senta na minha frente. Você concorda que hoje, se você der um Google ali, todo mundo sabe os critérios de diagnóstico do autismo?
só dá um Google, você vai ler ali. E a primeira consulta aí uma sempre pessoa quer o diagnóstico de autismo. Eu não estou dizendo que isso aconteça com frequência, estou dizendo que é um fato. Ela senta na sua frente e fala assim, eu tenho hipersensibilidade tátil, eu tenho hiperfoco em pena de caneta tinteiro, eu não gosto das pessoas, tenho zumbido no ouvido, você fala, você é autista. Eu não tenho como chegar na consulta e falar, não, mas peraí, isso que você está falando é verdade? É mesmo isso? Não. O médico neuropsiquiatra, ele está numa postura passiva. Então, o médico neuropsiquiatra parte do pressuposto que você não quer enganá-lo. Se você chega ali e me conta todos os critérios do grupo A e pelo menos metade do grupo B, você vai sair com laudo de autismo. E aí você vai dizer o seguinte, tá, mas por que alguém gostaria de ter um dos transtornos neuropsiquiátricos mais graves da medicina? Bom, aí que eu te falo que a saia é justa, né? Porque você vai ter uma carteira em que você vai poder parar em local... Desde 2012, o autismo foi equiparado à deficiência. Você pode parar em todos os locais, você vai ter abatimento para compra de carro, você vai ter 80% de abatimento em passagem para o seu acompanhante no negócio aéreo. Entra uma série de questões. E aí você vai dizer, Paulo, você é contra isso? Não, eu sou super a favor, desde que você seja autista de verdade. Porque se você for autista de verdade... você tem um enorme problema na sua vida, você vai ter muito prejuízo se você for autista de verdade. O problema é que hoje existe uma quantidade grande de pessoas que não são autistas recebendo o diagnóstico de autismo. Quando eu falo isso, deixa eu explicar, porque senão isso depois fica ruim para mim. Quando eu falo isso, alguém sempre chega e fala assim, Paulo, então você não gosta de adulto autista? Eu falo, eu gosto de todo mundo. Eu gosto de adulto autista, não autista, eu gosto de todo mundo. O problema é o seguinte, é que o dinheiro, ele não é finito. Não é porque o dinheiro é do governo que ele é infinito, o dinheiro ele é finito. Se eu começar a desviar uma quantidade enorme de recursos para pessoas que não são autistas, eu estou falando que não é, eu estou falando que está fraudando. Se eu pegar uma quantidade grande de dinheiro e começar a desviar para essas pessoas, daqui a algum tempo você concorda que o dinheiro acabou? Quando o dinheiro acabou, se você não é autista e você ficar sem dinheiro, você vai trabalhar, porque você tem condição. Tá, mas e as minhas crianças com nível 2 e 3 de suporte com deficiência intelectual que não têm essa opção? Elas serão dependentes, elas dependem dos benefícios, elas dependem de benefícios de prestação continuada. O problema é que quando o dinheiro acabar, acaba para todo mundo. Então, eu não tenho nada contra autista adulto, eu gosto de todo mundo, desde que o teu diagnóstico esteja correto. Agora, se você está fraudando o sistema para pegar dinheiro de criança que no futuro vai precisar, aí eu não concordo. E não tem radiografia que consiga comprovar isso. E a culpa não é do médico, viu? E a culpa não é do médico, porque o médico ele se coloca numa postura passiva. Ele não está lá para ser enganado. Nossa discussão torna-se... O problema não é... Eu concordo em gênero, número e grau que você falou. Hoje, você tem um monte de gente que quer levar benefício. Por isso, você tem um pé torto congênito, você trata o indivíduo, fica normal. Mas ele tem um pé torto congênito, ele quer o benefício da doença congênita para ganhar. Não está correto isso. Isso é você desviar dinheiro que é feito para as pessoas que precisam. Isso que ele falou. Não tem cabimento. Tem uma pergunta. Como nomear o comportamento da criança autista que bate com a cabeça no chão quando irritada? Chama autoflagelação. Autoflagelação é quando a criança ela gera lesão ao seu próprio corpo. Isso pode ser de superfície ou pode ser profundo, né? Pode bater a cabeça no chão, pode se bater, pode se morder, pode ser o que é muito frequente, a criança toma uma picadinha de inseto e aí ela fica mexendo com o dedo ali, aí sangra, faz a casquinha, ela sangra de novo, tal. O nome disso é comportamento de autoflagelação. O que o senhor acha do cannabis? Aí precisa fazer outra live só para isso. Esse assunto é gigante, pessoal. É assim, ó, mas resumo da ópera, né? Não existe evidência, cannabis, né? Cannabis medicinal, né? Um derivado da cannabis sativa, da maconha. Não existe evidências para tratar autismo com CBD, com canabidiol. O que agora não significa que você não possa utilizar. CBD, por exemplo, pode ser utilizado em casos de ansiedade. 46% das pessoas autistas têm ansiedade.
O que não há é evidência de que CBD, que canabidiol, trate os sintomas-alvo do autismo. Isso não há evidência nenhuma. Mas, você vai falar, Paulo, você não tem ninguém usando? Eu tenho 38 pessoas autistas usando CBD. Mas para quê? Para casos muito específicos. Para casos de autoflagelação, quando a pessoa se machuca, casos de heteroviolência, quando você já tentou todos os medicamentos e não funcionou, ou casos de ansiedade, quando você tentou os medicamentos ansiolíticos clássicos e não funcionou. Então o CBD ele é uma possibilidade. Inteligência tardia é uma comorbidade do autismo. Não sei o que é inteligência tardia, se é altas habilidades, pode ser que seja altas habilidades. Eu acho que de certa forma você já respondeu, que você falou que a deficiência mental é comorbidade. É a mais frequente. Desculpe, mas antes daquilo, você falou que algumas pessoas querem levar vantagem pecuniária, Sim. ou algum tipo de vantagem. Mas não existe um outro tipo de vantagem também, que é a diminuição da cobrança? Porque nós estamos em um mundo que cobra demais, de todos nós. As crianças são mais cobradas hoje do que nós fomos quando éramos crianças. E algumas pessoas não conseguem atender a demanda da família, da escola, do emprego e tal, e se esconde atrás de um possível transtorno autista. Concordo em gênero, número e grau. O grande problema é que muitas pessoas não entendem o tamanho do prejuízo que é você ser autista. Esses dias eu disse numa rede social e acabou que isso trouxe uma certa polêmica ali. Eu disse o seguinte, se você está gostando de ser autista, você não é autista. É simples assim. Por que eu digo isso? Porque na Associação Americana de Psiquiatria, lá está escrito, autismo tem que trazer prejuízo. Você não pode gostar de ter prejuízo. Então, se você está tendo benefícios com isso, você não é autista. Você não é autista. Não. Você não pode gostar de ter prejuízo. E também não acontece da mãe justificar a sua deficiência educacional através de um diagnóstico como esse? Pode, mas é muito menos frequente, porque quando a mãe leva uma criança lá e a criança é autista, ela vai se incomodar. Ela vai se incomodar porque ela vai ter que fazer um monte de tratamento para essa criança. Tá bom, isso vai envolver questões financeiras. Então, famílias desajustadas Última pergunta, professor. Tem aos montes. Né? Como lidar com a não aceitação da família com o filho autista? Respondi essa pergunta também na minha rede social semana passada. Eu disse o seguinte, depois de todo dia não vem uma noite? Depois de toda noite não vem um dia? Então existem algumas coisas na vida que não tem que aceitar ou não aceitar, elas são um fato. Então quando você tem transtorno do espectro do autismo, se você faz uma bela consulta, você ensina a família sobre autismo, não tem que não aceitar. O diagnóstico está ali. É como a perna quebrada. Você mostra o raio-x, está ali, não tem assim, não, mas eu não aceito essa fratura. A fratura está ali. Então, o transtorno do espectro do autismo, como transtorno neuropsiquiátrico, se o diagnóstico é bem feito, os sinais e sintomas estão ali. Então, família que não aceita diagnóstico é família que está mal orientada. Então, se o médico senta ali durante 40, 50 minutos, pega o DSM e ensina a família, ela entende o que está acontecendo e aí aceita. Mais um exemplo de como o médico é, ou deveria ser, também um educador. Total. Parabéns. Total. Eu quero agradecer ao Paulo mais uma vez, foi extremamente fantástico. A live vai ficar gravada, né, para quem quiser aproveitar essa live para tirar dúvida de tudo aquilo que foi falado. Agradecer ao Paulo mais uma vez, nós podemos já sentir que o Paulo está aberto para fazer outras vezes, se assim for necessário. Agradecer, Paulo, que foi fantástica a tua apresentação. Eu que agradeço, agradecer em casa. A quem participou e, inclusive, nós podemos fazer você em casa e nós aqui, só para você... Também, como trocar, o senhor quiser. Né? Então, para nós, o ideal é você estar aqui, mas... Eu venho com prazer. Então, muito obrigado. Obrigado, Cunha, pela tua participação. Que é isso. E agradeço a todos aqueles que participaram do nosso videocast, que esperamos que tenha agora daqui para frente uma normalidade, praticamente todos os dias da semana, um videocast. Obrigado, uma boa noite a todos e até a próxima.